Olá, estou aqui novamente para falar sobre o barroco e hoje, especificamente, colocar a figura marcante de Gregório de Matos Guerra para vocês na perspectiva do barroco. Todos sabem que o barroco se desenvolve mundialmente no contexto da Idade Média, nos ideais aí contra-reformistas, né? Como a perspectiva de tentar fugir um pouquinho do contexto renascentista, de racionalismo, antropocentrismo, traz para nós uma perspectiva de rebuscamento, e aí há aquela associação à pérola barroca, né? O finalzinho do barroco é chamado de rococó, porque há uma interferência aí da mitologia grega. O barroco acontece mundialmente e também vai acontecer aqui no Brasil, né? E a gente chama de esse período de seiscentismo, né? Porque o barroco está inserido no século XVII aqui no Brasil. A arte barroca tem a predominância das emoções e não do racionalismo renascentista, só lá no finalzinho, só no rococó, né? O barroco, ele traduz essa angústia do homem de conciliação de forças antagônicas, né, ou dicotômicas, bem e mal, céu e terra, pureza e pecado, alegria e tristeza, espírito e matéria. Essa dicotomia, ela vai aparecer de várias formas. Ela aparece, por exemplo, na pintura. Então, observem que há esse distanciamento, né, o teto está bem mais alto aí em relação aos personagens, né, em relação aos elementos que estão aparecendo aí, né? O fundo, né, bem colocado, né, bem delimitado. E as figuras aí um tanto quanto, não deformadas, né, mas umas figuras meio que decompostas, né, uns olhares assim meio fechados, né, vamos dizer assim. Lá no fundo aquele personagem, olha só, né, o homem lá ao fundo. Então, as meninas de Velázquez representam essa, olha, profundidade, a tela um pouco mais aumentada, né, o teto mais aumentado em relação ao chão, né, então essa ideia de proporcionalidade também, tudo isso vai sinalizar para nós a perspectiva barroca na pintura, a lição de anatomia do Rembrandt, então percebam os rostos, né, os rostos muito concentrados, meio que cheio de dúvidas ali, né, atentos ao ensinamento, ali um corpo, e parece que é uma aula ali, né, de medicina, de anatomia, o corpo está sendo aberto ali, e toda essa a composição de mostrar que existia realmente essa dúvida, a oposição entre o claro e o escuro, né? Essa evidência é uma evidência grande. Olha a forma como os homens, né, ao lado esquerdo estão olhando, né, curiosos. Então essa dúvida nos remete ao barroco. Aqui, Caravaggio, né? E trazendo para nós também outra obra que sinaliza o barroco, né? Os rostos humanos, olha, cada um tá olhando para um lado, né? A dúvida ali elementar, as cores também que não estavam em harmonia completa, né? Porque há aí também essa predileção pelo uso do claro em oposição ao escuro, justamente para sinalizar esse conflito aí da alma humana. Aqui uma outra imagem, uma arquitetura barroca cheia de adornos, cheia de rebuscamentos, né? No barroco há o culto ao contraste, ao dualismo, né? Ao aspecto dual, que, como eu disse, esses ideários de oposição, né? Matéria e espírito, bem e mal, Deus, diabo, céu e terra, a consciência de transitoriedade, ou seja, brevidade da vida, a ideia de que o tempo consome tudo, tudo é fugaz, né? Reafirma a ideia de humildade, valorização, desvalorizar os bens materiais, né? O apego aos bens materiais e valorização da própria vida.
O gosto pela grandiosidade, né? Aí a grandiosidade ela se expressa para nós, assim como o culto do contraste se expressa na figura de linguagem, né? Que é a antítese ou paradoxo. A grandiosidade ela aparece com o auxílio das hipérboles, né? Que é o exagero, né? As frases interrogativas, o cultismo, que é o jogo de palavras, e o conceptismo. As frases interrogativas demonstram esses questionamentos humanos em relação a quem nós somos, né, ao que pode ser de nós depois que nós morrermos, ou como deve ser realmente o nosso comportamento aqui na Terra. E essa angústia existencial ela vai permear o homem barroco em todos os momentos. No Brasil, a literatura barroca é diretamente influenciada pelo barroco português, né? E aqui no Brasil, o grande impulso mesmo foi entre 1720 e 1750, na época em que começa a ser extraído o ouro em Minas, né? Então, quer dizer, o barroco já acontecia com as figuras de Padre Antônio Vieira, de Gregório de Matos, mas as artes plásticas, né? A partir do século XVIII, elas começam a ganhar mais força. Então, o barroco brasileiro ele tem força neste período do século XVIII, em que ocorria na literatura já o arcadismo, né? Então, é um pouquinho atrasado no Brasil. No Brasil, a figura que centraliza aqui hoje a nossa discussão é Gregório de Matos, né? Além do Gregório de Matos, nós tivemos também o Padre Antônio Vieira, que nós já falamos sobre. Bom, e Gregório de Matos, ele era um poeta muito assim, muito inconsequente, né? Ele era muito envolvido naquilo que ele fazia, filho de uma família muito rica, ele se formou em direito, né? Ele se tornou bacharel em direito. Ele tentou entrar na vida religiosa, né? Quiseram que ele entrasse depois que ele fica viúvo, que ele mora um certo tempo em Portugal, ele estuda direito em Portugal, né? Mas quando ele retorna para o Brasil, a preocupação maior dele era em relação a desvendar a escrita a partir do que ele vivia, e ele vivia intensamente, né? Então, Gregório de Matos, ele era de hábitos cultivava, né, hábitos noturnos, ele era um tanto quanto mulherengo, né? E ele colocava toda essa vivência dele ali nas poesias. É claro que houve algumas consequências, né? Mas ele seguiu firme nesse propósito que era usar usar a arte poética como uma ferramenta. E Gregório de Matos, ele tem uma influência muito grande de Camões. Então, a escrita gregoriana está atrelada à forma de escrita camoniana, que é justamente por causa do uso do soneto, né? Bom, quais são as temáticas do Gregório, né? Ele vai trabalhar a lírica religiosa, que nesse momento ele vai mostrar para nós uma figura lírica, um eu lírico arrependido. Isso, a questão do arrependimento era própria, né, do, do barroco, porque o homem ele pecava, é da natureza humana, mas ele tem também o direito de pedir perdão a Deus. Então, a lírica religiosa é essa poesia de arrependimento. Olha só, Jesus Cristo, nosso Senhor, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado e da vossa clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. E aí lá no final ele fala, eu sou a ovelha desgarrada, eu sou a ovelha perdida, né? Então aqui, em vários momentos, ele usa jogos de um discurso religioso, jogos de palavras, né? Algumas antíteses, dentro de uma linguagem rebuscada, e ele vai jogando o tempo todo, olha, eu sou humano, mas eu posso pecar. Se eu posso pecar, né, porque eu sou humano, logo eu posso também receber o perdão dos meus pecados. Então, esse poema, ele sintetiza todos os outros que correspondem à lírica religiosa do escritor Gregório de Matos. Além disso, nós temos a lírica amorosa. A lírica amorosa, ele vai se espelhar muito na idealização feminina que já havia aparecido com Camões.
Só que aqui ele aparece para nós também com o dualismo, com o movimento antitético, né? Marcado pelo dualismo amoroso, principalmente por causa da culpa que esse homem barroco carrega, né? Justamente por se entregar ao amor carnal, porém sabendo que ele precisa cuidar do seu espírito, né? E aqui essa lírica amorosa, ela também é um tanto quanto sensual, né? É um amor meio erótico, né? Meio sensual, sem deixar de buscar, né? Assim, esses elementos, porque esses elementos traduzem uma lírica diferente, né? Como eu falei, do Camões, mas não é uma poesia vulgar, né? Não é uma poesia com palavrões, né? Ou palavras grossas, grosseiras, né? Palavras chulas, mas uma poesia sensual, uma poesia mais erotizada, né? Porque Gregório de Matos buscava fazer referência aos seus envolvimentos amorosos, né, dentro da lírica amorosa. Aqui eu trouxe este poema e olha, percebam o título, né? Era comum muitas vezes aqui o não uso do título, ou se usar o primeiro verso como título, ou então colocar um título um pouco maior. Gregório opta pela segunda, né, questão aí, que é justamente colocar um título grande, né? Era quase como se fosse uma epígrafe, né? Rompe o poeta com a primeira impaciência, querendo declarar-se e temendo perder por ousado. Anjo no nome, Angélica na cara, isso é ser flor e anjo juntamente. Se Angélica flor e anjo florente, em quem, senão em vós, se uniformara? Então, aqui o enaltecimento da figura feminina, colocando-a como um ser transcendente, né? Como um anjo, comparando-a como uma flor aqui. Então, há a metáfora, né? Há ali os questionamentos, né? Vários pontos de interrogação, várias perguntas, né? Uh, e aí, lá no final, mais uma vez ele diz, ele exalta, ele usa adjetivos, né, para idolatrar essa figura feminina, né? Ele a chama de luzente, ele fala que ela é galharda, né? Ou seja, ela é uma mulher adequada, uma mulher maravilhosa, né? Uma mulher íntegra, e aí bela mais uma vez, né? De novo ele coloca que ela é um anjo e que como os anjos ela tem esse comportamento. Então perceba esse enaltecimento, né? Aqui, como eu disse, há uma aproximação, uma proximidade com a temática camoniana desse amor, né, feminino, colocando a mulher como um ser superior, como um ser espiritual, e aí é o anjo mesmo transcendendo e igualando a mulher, né, a esse elemento aí. Bom, a lírica satírica é aquela pela qual Gregório de Matos ficou mais conhecido, né, ou também chamada de lírica filosófica, porque fazem referência à desordem do mundo, às desilusões do mundo em relação à realidade, e a realidade do Gregório ele era a realidade da cidade da Bahia, porque ele vai fazer a crítica, né, à sociedade da Bahia, ele faz crítica às instituições sociais, tais como o clero, tais como os reis, né, os nobres que estavam aqui no Brasil, os governadores, os representantes da magistratura, e aí ele é chamado então de boca do inferno. Ele não economiza em palavrões, ele vai criticar as instituições e ele faz isso sem medo, porque ele sabia que talvez para ele as punições não viessem, já que ele tinha, os pais, né, a família, tinha uma influência muito grande com todas essas instituições. Porém, não foi bem assim, né? Ele teve uma certa época que ele sofreu sim algumas represálias. Bom, aí a lírica satírica, né, o soneto, e aí ele vai fazer essa crítica mordaz à cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. E aí ele vai falando, né, que olha, esses governadores, eles são inescrupulosos, né?
as pessoas da sociedade também, ao invés de tomar conta das suas próprias vidas, das suas casas, das suas famílias, querem governar a vida do outro, querem tomar conta da vida do outro, né? E aí gosta de buscar informações para divulgar ali na cidade, né? Aí ele coloca aqui que há muitos mulatos desavergonhados, e a questão dos mulatos desavergonhados aqui são os mulatos que são os filhos bastardos, né, dos senhores e que agem de maneira também diferente dos outros mulatos, porque se julgam superiores, inclusive aos próprios brancos, né? E aí a picardia é justamente a malandragem, então ele vai chamar esses mulatos de malandros, né? Ele diz que os vendedores, né, que os comerciantes são muito. é, São aqueles comerciantes que querem ganhar a todo custo, né? E aí ele vai dizer estupendas usuras nos mercados, ou seja, as pessoas vendem as mercadorias por um preço absurdo, né? Visando o dinheiro, né? E explorando do outro. Todos os que não furtam, muitos pobres, né? Porque havia pessoas paupérrimas e mesmo assim não furtavam. Mas havia gente que era muito pobre e que furtava, e gente que havia enriquecido através de roubar o outro, né? Então ele faz essa crítica muito mordaz, né? Uma crítica muito intensa à sociedade da Bahia. Bom, pessoal, essas três temáticas, né? A lírico-religiosa, a lírico-amorosa e a lírica-satírica, são os poemas que correspondem aos temas, né? Da poética de Gregório de Matos. Se nós pegarmos os outros poemas cujas temáticas se relacionam com essas três linhas, né, que nós acabamos de abordar, nós conseguiremos entender toda essa estratégia dele, essa divisão da poesia, né, e esse comprometimento com a religiosidade, com a sociedade, né, e com o enaltecimento da figura feminina e do sentimento amoroso que ele mesmo sentia. Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima!